Olá, boa tarde. Eu me chamo Luan, esse aqui é o Ian e hoje estamos aqui fazendo a entrevista do Mulheres Empreendedoras com a dona Leila Branquinho. A gente gostaria de saber um pouco da sua história de vida. Quem é você? Quem é a Leila? Obrigada, Luan, Ian, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sou filha do Arlindo e da Cleusa, eles se conheceram muito jovens, casaram com 20, 19 anos e eles tinham assim o que é fundamental, que é muito amor e muito companheirismo, porque materialmente eles tinham muita dificuldade na época. Eles casaram, eles tinham uma cama e um colchão. Quando eu nasci, eu ficava num berço. E o meu pai era muito empreendedor, então esse empreendedorismo veio dele. Ele sempre buscava tudo com muita coragem, com muita vontade. Então ele teve vários comércios. Ele teve oficina de bicicleta, ele teve imobiliária, ele teve lavador de carro. E lá nos anos 90, quando o Cerrado Mineiro estava se desenvolvendo, ele conseguiu adquirir uma fazenda e foi esse o negócio que destacou e que a gente hoje está cuidando. Ele infelizmente faleceu muito jovem, aos 43 anos. Eu sou a filha mais velha, nós somos 5 irmãos e eu tinha recém passado no Banco do Brasil. Esse ano eu faço 29 anos de banco. E agora as coisas vêm crescendo, graças a Deus. Nós adquirimos uma outra fazenda e eu estou me preparando para aposentar. Então eu tenho participado ali da fazenda e essa é a história que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Certo. Eu fiquei curioso se você sempre... Ele tinha a fazenda, você sempre foi interessado nessa área ou foi uma coisa que apareceu assim do nada para você? O meu irmão, ele assumiu a fazenda aos 20 anos, ele teve que retornar, ele tinha recém chegado em Brasília para estudar, ele teve que retornar para assumir. Como eu comentei, eu tinha recém passado no banco, então eu tive que ficar, né? Eu fiquei e ele assumiu lá todos esses anos. Agora recente que a gente se uniu, os irmãos estão unidos e participando lá, porque são muitas áreas, né? Sim. Tem a parte administrativa, tem a parte da fazenda, então a gente tem apoiado ele na condução dos negócios. Perfeito. Bom, a senhora mencionou, né, que o seu pai era empreendedor. Para a senhora, o que é ser um empreendedor? Ser empreendedor é sonhar, é ter um propósito, é realizar, é ter coragem, se apoiar em pessoas que conhecem e principalmente ir lá e fazer, ter atitude de fazer acontecer. Então você considera a prática, o fazer acontecer, uma das coisas mais importantes na vida de um empreendedor? É muito importante, Ana. É muito importante conhecer, se aprofundar nos conhecimentos. E a prática é o que vai trazer ali no dia a dia, onde você vai errar, acertar. Se errar, tem que corrigir rápido. Mas certamente a prática é que dá a vivência e que dá os conhecimentos para você prosseguir. Bom, então a senhora se considera uma empreendedora e por quê? Totalmente, Luan. Considerando a história do meu pai, da minha família, tá no sangue, sabe? Às vezes tem até que segurar, porque aparecem as oportunidades e dá vontade de ir fazendo mais coisas e mais coisas. Agora que você falou isso, você já trabalhou com alguma outra coisa além da fazenda, assim, na área do empreendedorismo? Não, é o banco e no banco, o banco traz muitas oportunidades. Sim. Lá também a gente empreende muito, né? Porque são projetos que a gente tem que construir, tem que viabilizar. Nós temos pessoas, colaboradores que trabalham com a gente, então a gente tem que selecionar, tem que capacitar. Então eu diria que foi muito empreendedorismo também dentro do banco. Certo, então essas habilidades você aprende tanto no banco quanto na fazenda, você acha que elas se conectam, são importantes? Conectam sim, elas se complementam muitas vezes, porque o banco é uma escola, ali a gente tem aprendizados,
o banco traz muitos cursos para gente, capacitação, relacionamento com as pessoas, então certamente um se conecta com o outro. Eu, inclusive, estou atualmente no banco na área de estratégia do agronegócio. Olha aí. Então eu estou aprendendo de um lado e do outro. E juntando os dois, né? Isso. Perfeito. Bom, a senhora falou que seu pai tinha uma fazenda, né? E quais foram os seus motivos para continuar pelo agronegócio? Luan, o Brasil tem uma importância enorme na alimentação para o mundo. Nós somos o primeiro produtor e exportador de café, de soja, de suco de laranja e de açúcar, e os maiores exportadores de carne bovina e suína. Então, isso tem assim uma importância, um propósito muito grande, porque é alimentação para as pessoas. Nos próximos 10 anos, a demanda vai aumentar 20%. E o Brasil é o país que tem a maior condição de crescer no mundo. É um negócio rentável e tem todo esse propósito que eu comentei, que é muito nobre. Perfeito. Você falou todos esses produtos que a gente exporta, né? Qual que é sua área de atuação? O que vocês produzem mais? Lá nós produzimos soja, milho e café. Certo. E você sabe a porcentagem de mulheres envolvidas com agronegócio? Sim, hoje nós temos cerca de 20% das mulheres liderando o agronegócio, ali de forma participativa, porque antes o que acontecia? As mulheres não tinham nem ciência do que acontecia, os homens lideravam, conduziam e elas nem tinham conhecimento. Foi evoluindo, depois eles chegavam, conversavam, elas davam algumas sugestões. Mas hoje não, a mulher está mais participativa, inclusiva, ela assume algumas frentes e ela decide. Bom, se a senhora puder escolher, o que a senhora fará daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu pretendo estar aposentada do banco, bem mais próxima da fazenda, ter criado a nossa marca de café e estar no Brasil, no mundo, aqui como vocês, conversando, palestrando, divulgando a nossa marca e o nosso Brasil para o mundo. No caso do café, que é uma cultura assim diferente, nós somos o maior produtor mundial e isso não é visto lá fora. As pessoas não sabem. Países que têm menor produção têm mais expressividade de marca. Eu pretendo muito desenvolver esse lado. Isso é verdade mesmo, porque muitas vezes a gente fala, o café é colombiano. Exatamente. E o Brasil fica meio de fora disso, né? Isso. Sendo tão tem grande. uma oportunidade enorme de divulgar melhor nossos produtos e nosso país. Perfeito. Eu percebi que você fala com muito amor e carinho assim do seu negócio. E eu queria saber se você acha que vale a pena todo esse esforço, o tempo que você deixa de fazer outra coisa. Se vale a pena no final, se você realmente gosta, assim. Gosto muito, Ian. Vale muito a pena. Como eu comentei, a gente está falando de alimentação. É ali uma terra que produz e que gera alimento para as pessoas. Então é gratificante. É gratificante, o agro é apaixonante, eu gosto muito. Eu queria saber agora se o seu negócio reflete a pessoa que você é, o que você pensa sobre o mundo, sobre o Brasil, seus valores pessoais. Refletem sim, Ian. Além da questão alimentar que eu comentei, tem também a parte que eu vou abordar de preservação da natureza. Hoje, apenas 7% do território nacional é utilizado na agricultura. E nós, do agronegócio, somos os maiores interessados na preservação. Nós precisamos do clima, de chuvas, além do que é um ambiente muito regulamentado. Nós só podemos fazer os desmatamentos aonde é autorizado. Então, a gente precisa também desmistificar certas coisas e isso vai totalmente ao encontro dos meus princípios, que é a preservação. Certo. Isso é importante falar porque muita gente tem muito preconceito, né, com essa área, fala que só desmata e não pensa nesses ideais, né, que a pessoa pode ter e a legislação. E também você gera muito emprego, né, eu imagino.
Sim, você abordou um tema interessante e esse trabalho aqui nos ajuda a disseminar esse conhecimento, né, para cada vez mais as pessoas conheçam a realidade como ela funciona. E falando sobre os colaboradores, é outro ponto muito importante. O agro emprega e geralmente lá em casa eu vejo acontecer em outras fazendas, são empregos de um relacionamento duradouro. Nós temos lá uma família que está com a gente há mais de 20 anos, um casal, 3 filhos, trabalham na fazenda, trabalham no escritório. Temos um outro, eu estava comentando hoje sobre isso, um outro colaborador também que está com a gente desde a época do meu pai, mais de 20 anos. Então é outra parte muito importante, sim, do agronegócio. Bom, a senhora falou dos seus funcionários, né? Como está estruturada essa questão dos funcionários, sócios e etc? No agronegócio a gente usa um jargão que é da porteira para dentro e da porteira para fora. Então, assim, nós temos lá o meu irmão que assumiu logo que o meu pai faleceu, o Luciano, ele cuida muito da porteira para dentro, junto com os colaboradores. É onde tudo acontece, onde planta, colhe, prepara a terra. Então essa parte está toda com eles. Tem a parte do escritório, que aí nós temos lá 2 colaboradores, inclusive como eu comentei, filha do gerente da fazenda, está no escritório com a gente. E é nessa parte onde eu apoio mais, os meus outros irmãos apoiam mais na parte administrativa, que tem relacionamento com bancos, tem relacionamento com fornecedores, tem cooperativa. Então é uma cadeia muito grande envolvida ali no agronegócio. E vocês têm algum diferencial ou seguem assim mais ou menos a mesma linha do padrão mesmo? No agronegócio costuma não ter tanta diferenciação, são commodities, então é milho, é café, é feijão. O que diferencia às vezes, por exemplo, a gente está plantando lá agora um milho que é de semente. É um milho que ele vai servir para plantar e gerar outro milho, não para o consumo final. No caso do café, há uma diferenciação, a gente tem variedades hoje diferentes plantadas lá, e o que vai acontecer depois que vai diferenciar esse produto vai ser na especialização dele, vai ser depois quando a gente for pegar esse café e transformar num produto final, num café especial, aí vem a parte mais da torra, da moagem, da comercialização. Bem, como que a senhora se mantém informada e atua na sua área? Luan, informação no agronegócio. Informação hoje em dia é muito importante. No agronegócio, eu diria que fundamental. Então, onde que a gente se informa? Em sites, em lives, em conversas com outros agricultores, é importantíssimo, né? Networking, em relatórios de clima, por exemplo, porque são voláteis. Clima hoje pode estar previsto uma coisa e amanhã já muda completamente, a moeda muda, o câmbio muda, então informação é fundamental. E onde você costuma ir atrás? Você fez algum curso? Legal você abordar, Ian. Estou fazendo um curso de comercialização de commodities, porque é outro ponto fundamental. Muitas vezes os agricultores, eles fazem muito bem a parte que eu comentei da porteira para dentro, produzem muito bem, mas na hora da comercialização não sabem muito bem comercializar seus produtos. Então eu estou fazendo esse curso para saber trabalhar sobre opções, sobre hedge e ter uma rentabilidade melhor. Bom, a senhora compartilha as suas informações com algumas pessoas, assim? Sim, compartilhamos sim. Isso no agronegócio é muito comum. As pessoas conversarem, ligarem uns para os outros. Tem os encontros que muitas vezes são promovidos pelas entidades de classe, pelas cooperativas, para que cada um converse ali sobre o que está acontecendo na sua propriedade ou em outros locais onde atua. Essa troca de conhecimento, né, com o seu networking, eu acho muito legal, acho que ajuda ambos os lados. Mas aí eu fiquei curioso sobre a concorrência, como é que funciona isso? Ian, eu diria que não há uma concorrência no agronegócio, é mais uma questão assim de o comprador avaliar
o melhor preço em função da região que aquela fazenda está, se está perto de um porto ou de um país. Uma China comprando soja, ela vai avaliar se naquele momento é melhor ela comprar do Brasil ou dos Estados Unidos, em função do preço da moeda, em função da disponibilidade do produto. São momentos diferentes de colheita. Então são essas análises que são feitas, não tem uma competitividade entre os produtores de uma certa região. A senhora envolve seus colaboradores com as questões do seu negócio, assim? Sim, nós envolvemos eles nas tomadas de decisões porque eles que estão ali no dia a dia, eles conhecem tecnicamente, né, profundamente quais são as consequências de uma tomada de decisão ou outra. Então, várias decisões que são tomadas, a gente conversa. Atualmente mesmo, a gente estava encaminhando para fazer um plantio e decidimos, consultamos o consultor do café nesse caso, e a gente decidiu adiar esse plantio. É um dos exemplos que eu tenho para vocês. Como são selecionados os próprios colaboradores que vão trabalhar com a senhora? Geralmente, os colaboradores que estão na fazenda já indicam pessoas que eles conhecem, das cidades deles, ou os vizinhos, os fazendeiros vizinhos, que a gente falou que tem um bom relacionamento, eles também indicam. E recentemente nós contratamos 6 venezuelanos. Foi uma ideia que nós tivemos, foi bem, sim, é um outro problema que a gente tem, da quantidade de refugiados no mundo. E eu entrei em contato com uma ONG em Roraima, fizemos todo o processo de interiorização e tem cerca de 2 meses que eles estão lá na fazenda. Você acha que seus funcionários gostam de trabalhar para a senhora, se eles se sentem à vontade, se o local de trabalho é adequado, agradável? Bom, a questão deles estarem lá há tantos anos, eu entendo que responde essa pergunta. É um relacionamento que eu falo que sempre que é um relacionamento entre patrão e empregados, tem que ser bom para os 2 lados. Então, eles, graças a Deus, estão bem, são satisfeitos. É feita uma remuneração salarial, eles têm uma comissão por participação na produção e na comercialização. A gente procura também muita capacitação. Essa semana mesmo estava o gerente e a secretária do escritório fazendo um curso. Tem muitos cursos promovidos pelo Sebrae, pela cooperativa. Então a gente faz questão que eles estejam sempre aperfeiçoando também. Eu lembro que você comentou que pretendia se aposentar, né, e talvez dar um pouquinho mais de atenção especificamente para o agronegócio. Qual é o seu pensamento sobre isso no futuro? O que você pretende fazer? Suas expectativas? A minha expectativa é de dar mais foco, mais atenção lá para a fazenda, como a gente está falando, de estar mais próxima da família. A família está cada vez mais engajada no negócio. É um negócio muito promissor, a gente tem investido bastante. Então, recentemente nós adquirimos os pivôs, não sei se vocês conhecem, que é a forma de irrigação. Isso propicia que a gente tenha mais colheitas. Ao invés de colher uma vez no ano, nós vamos colher 2 vezes no ano, porque eu não dependo da chuva apenas. A gente está investindo também em energia fotovoltaica. Então, os negócios estão indo bem e eu pretendo estar mais de perto para cuidar de tudo lá. É isso. Como você lida com a gestão, né, do agronegócio, eu imagino que apareçam muitos problemas, porque você depende tanto de pessoas como do tempo ou da própria máquina. E eu queria saber se já apareceu, assim, alguma crise muito grande que você teve que gerenciar e como é que você lida com essa situação? Ian, é um ramo que tem vários desafios. A gente fala assim com muito amor, com muita paixão, porque realmente mas por ser familiar, tem seus desafios, né? Nem sempre convergem ali as opiniões e aí a gente tem que respeitar, tem que entender, tem que buscar a convergência.
Tem a questão do clima. Recentemente a gente estava falando muito sobre geada. Isso deixa a gente aflito, preocupado. Assim, é a nossa produção, são valores altos, são compromissos altos. Tem, por exemplo, a gente estava lá uma vez, uma colheitadeira começou a esquentar e estava prestes a pegar fogo. Então, é o prejuízo da colheitadeira, Sim. é a soja que não vai ser colhida. Então, é trampo. Não é simples, sabe? Administrar tudo isso. O meu irmão que está lá dentro no dia a dia, tem a questão de colaboradores, ok, muitos anos, parceiros, mas tem um dia que não aparece, porque o final de semana aconteceu alguma coisa, enfim, tem seus desafios como todo mundo tem. E para finalizar nossa entrevista, né? Que mensagem a senhora gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Eu quero dizer para elas acreditarem no sonho delas. Tem desafios, tem obstáculos, mas tem vitórias. O importante é se encorajar, se aperfeiçoar, saber selecionar seus colaboradores, interagir com eles, cercar de bons parceiros, fazer seu plano de negócios e depois é ter disciplina, muita vontade, que o sucesso vai vir. Bom, gente, acho que a gente chegou agora no fim da entrevista, foi muito rico de detalhe. Eu queria agradecer de coração a Leila por fornecer o tempo, a palavra dela, e eu espero que ela seja importante para todo mundo que assistir, porque ela passou muito conteúdo bom aqui pra gente. Obrigado. Obrigada, eu agradeço vocês a oportunidade, Ian, Luan, estão todos convidados para ir lá na fazenda conhecer. Opa! Obrigado. E é isso, gente. Fiquem aí com o nosso projeto do Mulheres Empreendedoras.